Começa agora mais um programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é a fonoaudióloga Paula Santana Buceto. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Roberta. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu estou muito feliz, Paula, com a novidade agora. A Fonoação terá seu próprio canal, é isso mesmo? Conta pra gente sobre a programação. Isso. Então, a Fonoação é uma empresa. Sim. Nós somos em 4 fonoaudiólogas, né? Então é Paula Santana Buceto, que sou eu, Paula Calef, então somos 2 Paulas, a fonoaudióloga Juliana Furini e a Alexandra Stokovic. Nós prestamos serviço para a Clínica Casa Grande, então nós atuamos dentro da Clínica Casa Grande, somos todas pós-graduadas, temos já um tempo de experiência e temos bastante envolvimento com a nossa profissão e estamos aqui para oferecer, né, um trabalho especializado para quem nos procura. Uma programação muito informativa, tenho certeza que você e toda a sua família vão acompanhar. E hoje, Paula, com uma pauta muito interessante, nós recebemos bastante e-mails, principalmente dos pais muito preocupados, né? Então, vamos falar sobre gagueira, sintomas e tratamento. Para entendermos, Paula, o que é a gagueira? Então, a gagueira é um transtorno da fluência da fala. Então, para a gente entender um pouco isso, a gente tem que entender um pouco o que é fluência. A fluência da fala é aquela fala que flui sem esforço, que flui num ritmo adequado que tem a ver com a prosódia, que tem uma velocidade que nem é tão rápido nem tão devagar e que é contínua, né? Não tem interrupções, certo? Então, quando um ou mais, né? Geralmente sempre é mais, desses itens estão alterados, a gente diz que o indivíduo está tendo o quê? Disfluências, tá? Existem disfluências que são comuns na fala. Então, todo mundo, como eu disse, tem as disfluências na hora de falar, principalmente se tem uma pressão do ambiente ou que vai acontecer alguma coisa, por exemplo, vou dar um curso, vou falar em público, então eu posso aumentar as minhas disfluências. E essas disfluências, elas podem ser comuns. Existem disfluências que são típicas da gagueira. E é isso que vai diferenciar, né? Então, a gagueira são manifestações dessas disfluências típicas da gagueira, que a gente até chama de disfluências gagas. Paula, o que pode causar a gagueira? Na verdade, a etiologia da gagueira, ela é multifatorial, né? Multidimensional, a gente diz, porque na verdade não existe assim um fator, um consenso, né, entre os cientistas de um fator único que compõe aí o quadro da gagueira. O que mais a gente justificaria a gagueira seria a parte hereditária mesmo. Na verdade, a gagueira, ela é neurológica, né? Então, hoje a gente, com o estudo, a gente já entende que existem conexões, né, que são responsáveis pelo controle motor da fala, né? Pela fala. A fala é um ato motor. Então, existem conexões responsáveis para isso. E no caso da gagueira, já se observa até através de imagem que existem alterações. Então, a gagueira, ela pode ser hereditária? Ela, na grande parte, a gagueira persistente, ela na grande maioria, ela tem fator hereditário. A gente fala genético, porque já até tem genes, né, que já descobriram, vamos dizer assim, que são responsáveis pela gagueira, tá? Então, a gente diz que a gagueira, na sua maior parte, existe um fator hereditário, um fator genético, neurológica, né? Porque antigamente, quando eu me formei, há 27 anos atrás, bastante tempo, né? A gente associava muito com causas que são psicológicas. E até hoje as pessoas acreditam nisso, de fatores que acontecem e daí de repente se começou a gaguejar. Então, hoje, com o estudo do cérebro, então a gente já entende que não, que é realmente um transtorno neurológico que compromete principalmente esse controle motor da fala. Ok. Paula, existe gagueira temporária? Então, a gagueira, ela pode ser o quê? Do desenvolvimento,
E ela pode ser uma gagueira que a gente chama neurogênica, que seria adquirida, vai. Então a gagueira, por exemplo, se eu levo um trauma ou acontece um acidente vascular cerebral, dependendo da área, eu posso desenvolver essa gagueira, vamos dizer assim, que a gente chama de adquirida. Mas a gagueira do desenvolvimento é a gagueira que se inicia lá na infância, tá? Na infância, que a gente entende que até 12 anos de idade. Então, a gagueira do desenvolvimento, ela pode ser temporária ou ela pode ser persistente, tá? Então, a gagueira temporária é essa, né, que antigamente se chamava de fisiológica, que na verdade não é natural do desenvolvimento, sim, certo? Então, hoje em dia se chama de temporária. Ela pode naturalmente, digamos assim, ser sanada. Agora, o que é importante? A gente não tem como saber se essa gagueira é temporária ou se essa gagueira é persistente. Quando uma criança chega no consultório e ela é bem novinha, né, está na fase de desenvolvimento da linguagem, a gente vai aplicar um protocolo de risco, né? Vai ver se tem na família, se o ambiente dela está propiciando aquilo, se ela, como que está esse desenvolvimento da linguagem dela, enfim, a gente vai aplicar esse protocolo. E aí a gente vai decidir se vai colocar essa criança em terapia ou não. Mas mesmo não ficando em terapia semanal, existem casos que o risco é pequeno, mas a gente fica acompanhando essa criança e a gente dá orientação à família, à escola, para propiciar a fluência da fala. Quanto mais ela ficar desfluente, é pior, né? Existe assim uma chance maior para que essa gagueira fique, vamos dizer assim, persistente. Então, a intervenção precoce, ela é importantíssima porque ela vai fazer com que essa gagueira possa ser recuperada, que a gente chama. Então, essa intervenção tem que começar antes dos 7 anos de idade. Quanto antes, né, ou seja, a criança começou a gaguejar, quanto antes a gente iniciar uma intervenção, vai ser melhor para a criança, tá? Ela vai ter mais chance de ter essa gagueira recuperada, que é assim que a gente chama. Perfeito, Paula. Paula, estamos falando sobre desenvolvimento. Agora eu te pergunto, se a criança começou a gaguejar, os pais devem repreender essa criança? Não, os pais não devem nem repreender, corrigir a criança, nem corrigir, nem chamar atenção. Os pais, assim, eles precisam ouvir. Então, ao invés de intervir na criança, os pais precisam primeiro ouvir essa criança, não falar por ela, porque dá uma certa agonia, né? Sim, então, aí os pais, geralmente, a criança começa a falar, tá bom, tá falando da escola, e aí? Né? O que você fez? Começa a acelerar, vai deixando isso. Então, não, tem que ouvir a criança, sem interromper o que ela tá querendo dizer. E o pai tem que se avaliar e avaliar esse ambiente que a criança tá. Então, assim, como que é? É muito agitado? O pai fala muito rápido? Existe esse hábito na família? Para ver se de repente não existe alguma coisa, de repente, no ambiente que seja favorável à gagueira, na verdade, tá? Não é isso que está dando a gagueira, mas talvez esteja favorecendo as disfluências desta criança. Mas assim, como eu falei, a gagueira temporária a gente não sabe se ela vai persistir ou não. Então, o que os pais têm que fazer? Eles têm que procurar a intervenção, o fonoaudiólogo especializado, porque é o profissional que vai lidar e vai orientar e vai avaliar e vai acompanhar essa criança. Sim, ok. A gagueira, Paula, está relacionada à ansiedade? Então, fatores emocionais, ansiedade, eles são agravantes da gagueira. Aliás, eles são agravantes de disfluências. Então, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, mesmo que eu não tenha a gagueira, ou seja, que eu tenha, vamos dizer, uma fala fluente, a possibilidade de eu ter disfluências, né, que sejam essas comuns, vai aumentar,
certo? Pela minha própria ansiedade, ou se eu estou passando por um problema emocional. Então, no caso de quem tem a gagueira, a possibilidade de isso interferir nessa disfluência não gaga, nessa disfluência gaga, vamos dizer assim, né, que é típica da gagueira, é muito grande. Então, a gente diz que problemas emocionais, ansiedade, eles agravam a gagueira. E outra, eles também são consequência, porque imagina, se você tem uma fala que não é fluida e você já percebeu que isso está incomodando, se você tem tensões, né, se você já está falando com movimentos associados, então imagina o quanto isso não é frustrante, o quanto isso não traz baixa estima, né? E na fase adulta, então, porque imagina como que é essa pessoa que sabe que vai gaguejar e arrumar um emprego, falar em público, arrumar um namorado ou uma namorada, ou até mesmo interagir com pessoas que ela não são familiares a ela. Então, imagina se isso não traz problemas emocionais para a criança, entendeu? Né? Então, na verdade, eu acho que aí no caso também a ansiedade pode ser uma consequência dessas disfluências que a pessoa tem. Até uma dúvida de internautas, Paula. É normal que uma criança ela tenha a fase que ela vai gaguejar, mas até quando isso é normal na criança? Então, não é normal, tá? Então, mesmo sendo uma disfluência temporária, não é normal, tá? Então, assim que a criança começar a gaguejar, os pais devem procurar o especialista. Essa é a conduta melhor, porque depois de um ano do início do surgimento da gagueira, fica muito mais difícil da gente recuperar essa fluência, né, digamos assim. Então, quanto antes esses pais procurarem, receber orientação e às vezes até uma intervenção com a criança, melhor, não importa quantos aninhos ela tenha. É muito comum a criança, quando ela tem muito vocabulário, aquela criança inteligente, né? Ela às vezes ter essas disfluências. Por quê? Porque ela na verdade precisa de um tempo para organizar o pensamento, ela está adquirindo a linguagem. Então, como eu disse, é uma dificuldade no planejamento, no controle motor da fala. Só que o que acontece? Nosso cérebro, ele é neuroplástico, então existe a neuroplasticidade. Por isso, quanto antes a gente intervir, muito melhor para que a gente possa recuperar isso que está acontecendo, né? E a gagueira, ela precisa de um tratamento sério, porque ela traz muitas consequências para o indivíduo que gagueja, como eu falei. Problemas, às vezes, de relacionamento, problemas emocionais, né, de autoestima. Então, o impacto disso, vamos dizer, social, é muito grande. Então, assim, começou a gaguejar, não é bonitinho, né? Tem que ir ao especialista para ser levado a sério, isso, né? Não é uma fase, vai passar, é assim mesmo, né? Exatamente. Quanto antes o tratamento, melhor. Isso, quanto antes. Inclusive, existe, vamos dizer, existe o Instituto Brasileiro de Fluência, né? E que quem tiver mais interessado a saber mais sobre isso pode estar acessando, né, para conseguir, tem artigos e falando mais sobre a gagueira. E eles têm, né, até um lema, que a gagueira tem que ser levado a sério, porque ela não pode ser motivo de piada, certo? Sim. Não pode ser engraçado, porque a pessoa que está gaguejando, ela não está fazendo isso porque ela quer, certo? Então não é para dar risada, certo? Isso não é engraçado. Claro que tem pessoas que levam mais de boa, fazem disso uma piada, viram até comediante, não tem? Existe. Só que normalmente, né, na maioria dos casos, é muito constrangedor. Então, é por isso que a gagueira ela tem que ser levada a sério e ela tem tratamento. Isso que é importante. Muitas vezes o paciente não vai deixar de gaguejar, nem vai deixar de ter essas gagueiras, essa disfluência não gagas, né, que a gente chama de gagas, que são típicas da gagueira.
Ele vai continuar, só que a gente vai conseguir amenizar muito isso, né? Então vai chamar menos atenção. Porque essas disfluências que a gente chama de gagas, típicas da gagueira, principalmente quando elas vêm assim com muito esforço para falar, elas chamam muito atenção. Você para de prestar atenção no que a pessoa está falando, no conteúdo, e começa a prestar atenção no jeito que ela está falando. Porque muitas vezes ela tem balança a cabeça, mexe braço. Então é bem impactante, certo? Então se a gente ameniza esse quadro, já é um ganho muito grande para o paciente. E isso tem tratamento científico, tá? Então não é também assim que é feito de qualquer forma, de qualquer jeito, tem que ser especialista para conseguir fazer o tratamento adequado. Então, e uma coisa interessante na verdade, que o paciente quando ele tem gagueira, ele não é gago, porque a gagueira não o representa, certo? É uma manifestação. Então, a gente diz que o paciente ele é um paciente com gagueira, certo? Porque assim não fica um rótulo, né? Ele não recebe esse rótulo, que é muito comum, né? A gente ouvir, o gago, o gaguinho. Então, eu acho que isso é muito prejudicativo para o paciente. Paula, a gagueira tem cura? Então, a gagueira, quando ela é persistente, a gente ameniza, né, vamos dizer, as disfluências típicas da gagueira. É muito comum o paciente que tem a gagueira, ele ter a ocorrência de disfluências típicas da gagueira e também de disfluências comuns, certo? Então, quando a gente vai fazer o trabalho, a gente vai avaliar isso e às vezes a gente consegue diminuir essas disfluências, certo? A gente consegue melhorar a velocidade dele de fala, a gente consegue diminuir os concomitantes físicos que ele tem. Então, na verdade, a gente ameniza vamos dizer, a manifestação que a gagueira traz, tá? Então, a gente, vamos dizer assim, que não é uma cura, tá? A gente vai dar para o indivíduo possibilidades através de técnicas para que ele possa ter um controle melhor sobre a fala e sobre o aspecto até físico que acompanha, né? Ele vai se sentir mais seguro e confortável na hora de falar também, isso? Isso, porque quando a gente faz o tratamento para o indivíduo com gagueira, a gente tem que fazer um tratamento, não é assim só, vou tratar só a parte motora da fala do indivíduo. A gente vai trabalhar como um todo, certo? E principalmente a gente vai ter que chegar nessa questão da confiança dele de falar, porque não adianta ele ser fluente ou melhorar muito dentro do consultório, porque isso, vamos dizer, é algo que eles alcançam até rápido, porque eles sabem que lá não está tendo julgamento, lá é um ambiente, né, que está favorável para a fluência para ele. Agora, quando ele tem que sair de lá no dia a dia, no trabalho, no seu dia a dia, vamos dizer assim, que acaba sendo mais difícil para ele ter essa fluência, certo? Então ele tem que, quando a gente trata o paciente, a gente tem que pensar dele fora do consultório, não só lá dentro. Perfeito. Tá? Paulo, agora uma dúvida que eu tenho certeza minha e de muitas outras pessoas, né? Por que o gago, quando ele canta, ele não gagueja? Então, Roberta, na verdade, o que acontece? Quando a gente diminui o esforço cognitivo do paciente, a gente diminui as possibilidades das disfluências. Então, o que significa isso? Para falar, existe aí uma circuitaria, várias conexões que são envolvidas, certo? Então, lá eu tenho um conteúdo, eu tenho que organizar esse conteúdo, eu tenho que me fazer todo um planejamento. Agora, quando eu vou cantar, eu já tenho aquilo, decorado. Fora isso, a música, ela tem uma melodia que é diferente da fala. E, então, a explicação mais, assim, vamos dizer, que a gente encontra, né, que dá pra gente considerar, é essa. Então, geralmente, o paciente com gagueira, ele não vai gaguejar na hora de cantar, na hora que ele vai falar alguma coisa que ele tenha decorado. Então, existem vários
autores, atores. E até mesmo cantores, já ouvi dizer. Cantores, atores, que durante o exercício da profissão não gaguejam, não tem essas disfluências típicas da gagueira. Paula, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, tá? E espero ter contribuído, né, para muita gente. Sim, claro. E agora uma programação tão especial, né, que a Fonoação apresentará com o seu próprio canal, com muitas novidades e muitas matérias informativas. Isso mesmo, Roberta.